Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Vamos começar a última aula do módulo 4. Eu queria lhes dizer que para mim foi realmente um prazer desenvolver esse módulo. É claro que para vocês, espero que para vocês também. Eu vou começar como me foi sugerido pelo coordenador, o professor Daniel, lhes explicando a estrutura do trabalho final. Vários de vocês pediram com relação ao trabalho final que fizeram. Esse pedido foi conseguiram fazer chegar aos seus tutores. O trabalho final não vai ser imediatamente depois de finalizar o módulo. A gente conversou entre. Trabalhamos nesse módulo. Esse projeto de revitalização teria a melhor razão de ser se é que fosse feito de forma completa com o orçamento, né? Apontando o orçamento. Então deveríamos entregá-lo depois do módulo 5, uma semana depois do módulo 5, para que tenham tempo de desenvolver o projeto, né? Essa seria a estrutura do projeto, que amanhã já estará esse esquema. Esse esquema foi consensuado entre os diferentes participantes, né? Os diferentes professores que estão no projeto, os tutores, as professoras, a professora Marta Corrales, o professor Fernando Garcia, a professora Altaci. Peço perdão, professora Altaci, eu não sei falar seu sobrenome. Peço mil perdões por não saber falar seu sobrenome. Professor Luiz Henrique Lopes, professor Daniel. Então, a partir disso, a gente tem essa estrutura, né, para fazer esse programa, esse projeto, esse trabalho de projeto de revitalização. E no projeto deve ter uma introdução, né, um cabeçalho com todas as instituições, o título completo em maiúsculas, o nome completo dos autores, do autor, autora, o conteúdo, uma introdução, os objetivos do projeto, a justificativa, por que é feito o projeto, os diferentes conceitos. Quando a gente fala das referências conceituais, a gente está falando, pensando no módulo 1, que vocês tenham essas referências desenvolvidas no módulo 1. Desenhos de estratégias, 2 páginas mais ou menos. Desenhos de estratégias e plano de ação, entre 3 e 4 páginas é que a gente viu nesse módulo, né? As metodologias e atividades específicas que vão ser tomadas para o projeto. De revitalização, as metodologias e enfoques, a definição de papéis e responsabilidades, quem vai fazer o que, exatamente o que,
para conseguir atingir isso, recursos necessários, articulação com o Estado e outras instituições, supervisão e seguimento. Seria, até aqui, seria o que a gente viu nesse módulo, né? Orçamento, uma página já seria o que vai ser feito no módulo seguinte. Plano de avaliação, como vão avaliar o módulo, como vão avaliar esse, como vão monitorar, como vão ver a efetividade do seu projeto de revitalização e as referências bibliográficas. Bem, aqui a gente tem a introdução. Na introdução deve vir uma apresentação geral sobre os diferentes aspectos que compõem o documento. Uma breve descrição do contexto, necessidades e demandas. Então vocês vão ler depois com mais calma, mas seus objetivos. Nessa parte a gente descreve o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto. Justificativa. Explicar as razões pelas quais se pensa realizar o projeto. Responda a duas perguntas. Por que o projeto é relevante? Como o projeto irá contribuir para mudar ou solucionar o problema sociolinguístico identificado? Qual será o aporte do projeto ao processo de revitalização ou fortalecimento da língua em questão? Recuperação de ideias-chave desenvolvidas nos... Quando a gente fala dos referentes conceituais, recuperação de ideias-chave desenvolvidas nos módulos 1, 2 e 3, a partir do contexto específico no qual será trabalhado. Ou seja, aqui levar em consideração o que já foi trabalhado nos módulos anteriores, né? Desenho de estratégias de plano de ação, entre 3 e 4 páginas. É a etapa onde você vai transformar a visão do projeto em ações concretas. É o que a gente esteve vendo, né? Como a gente viu, alguns exemplos e os planos específicos, os passos que seguiram. Exemplos concretos que a gente viu. Vimos que todos esses exemplos concretos seguem passos, não são feitos de forma de improvisação, né? Improvisada. Tem passos, aqui a gente tem que construir esses passos. Determinação de atividades específicas, metodologias e enfoques, elaboração do cronograma, definir etapas claras, dividir o projeto em fases, inicial, intermediária e de avaliação para organizar seu desenvolvimento. Colocar tempos realistas, estabelecer prazos para cada atividade, assegurando que sejam factíveis e respeitem o ritmo da comunidade. Temos que incluir margens aqui, né, para ajustes. Temos que considerar que pode acontecer algumas coisas. Sempre é imponderável, né? Eu estou convencida que ninguém vai ver uma pandemia, mas bem. Definição de papéis, equipe comunitária, avó, avô, líderes, quem serão? Os especialistas, os funcionários, também ONGs, recursos necessários, tudo isso está no trabalho que a gente fez no módulo. Bem, articulação com o Estado, se for necessário, e com outras instituições. Supervisão e segmento, e até aqui, até o módulo 4, o orçamento já será o módulo 5.
Isso já virá depois. Mas esse é o esquema, tá? O esquema do trabalho para fazer. E a partir de amanhã isso já estará na plataforma. Mas sim, é importante. Nós não podíamos terminar esse módulo sem lhes dizer. Vocês têm que entregar o domingo o seu projeto. O projeto vai ser entregue. Sim, sim, por favor, Sam, ela pode falar. Sim, é. Agora a gente já entendeu, em seguida a gente conversou com os professores que não podem entregar imediatamente depois do módulo determinado, assim que a gente termina o módulo 4. Agora devemos entregar isso depois de terminar todo o curso, o módulo 4 e o módulo 5. Uma semana depois de terminar o módulo 4, desculpa, uma semana depois de terminar o módulo 5. E aí, depois de terminar, uma semana depois de terminar o módulo 5, a gente vai agregar o orçamento. Então, porque vão aprender a fazer também o orçamento. Então, claro, essa parte do orçamento vai ser qualificado pelo professor encarregado de ver essas questões de orçamento. Então, ainda não devem ser entregues, tá? Vocês podem começar a fazer, claro, mas não entreguem imediatamente depois de terminar o módulo 4, mas uma semana depois de terminar o curso, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta. Muito atenta. Eu só tenho mais um. Sim, sim. Con su tutora, Com a sua tutora, se va a trabajar. vai ser visto quais são seus grupos, porque sim, deve ser, é importante que seja em grupo, porque não é um projeto tão simples de ser feito. Uma só pessoa. É melhor fazer em grupo. Exatamente. Bien, Bem, ¿alguna otra pregunta? alguma outra pergunta? Buenas tardes. Boa Buenas tardes. tarde. Solamente quería Eu só preguntar si queria el grupo perguntar se se o asignará o grupo vai nosotros ser decidiremos. assignado ou a gente Costaba un vai poco decidir. Eu conectar fiquei con com um los pouco otros de difícil compañeros. de me conectar com os outros Realmente, companheiros. por Idealmente, ejemplo, por la exemplo, a atividade sobre diseñar sobre desenhar el modelo. o modelo. Se me hace un poco difícil Foi conectarme mais difícil para mim con el resto del conectar grupo com o porque resto do estoy grupo, en porque eu en el estou grupo no grupo de brasileños. brasileiros No, no tengo e eu conexión não con tenho conexão con el resto com de o Centroamérica. resto da América Central. Entonces, se me hace difícil Então é porque bem esto es difícil para mim, por diferente esse al contexto é bem contexto de diferente do contexto Centroamérica. da América Central. Usted está con Você está com Brasil, ¿no? Brasil, No, né? perdón, usted está Não, con não, desculpa, você está com o seu tutor é o professor Fernando Garcia, né? No, Nila, Não. ¿podría contestar Nila, você podia a la responder a pregunta? pergunta. bienvenido. Sí, creo que va a ser bien preciso tu comentario ahora. Sim, acho que seu comentário Sí, vai ser muito. justamente hemos estado proponiendo Justamente a gente estava nosotros como propondo, tutores y nós también como como tutores responsables e de também este os responsáveis diplomado, desse curso, y además también e el além do plan de mais também o estudios de plano este de diplomado estudos desse curso, a gente enfatizado en que es enfatizou muy que importante é muito trabajar importante trabalhar las situaciones as situações transfronteiriças, né? Porque las repúblicas a han República pueblos dividiram os povos nosotros e tenemos que hacer nós trabajo temos que fazer esse transfronterizo trabalho de transfronteiriços para
para tener un solo esfuerzo para como ter um só pueblo, esforço no como importa en qué povo, país. independente do país que a gente esteja. Una primera Então, a aproximación primeira ha sido a partir aproximação foi a partir de, no de grupo la 2, compañera onde eu de estou, Guatemala, temos a companheira da Guatemala, y está, y además está e la ela compañera está, além do mais, Cintia, temos a companheira Cíntia de Honduras. conversando con E ella eu conversando com ela justamente a justamente a partir partir dessa, de esta propuesta que dessa teníamos proposta de que formar tínhamos de formar grupos transfronteiriços. les pregunté la Eu perguntei posibilidad sobre a de que possibilidade pudiera de trabajar que en el caso fosse de trabalhar no Cintia, caso de compañera Cíntia de e as suas Guatemala, companheiras da es fácil Guatemala. porque ellas É son fácil, porque elas são garífunas, né? y las compañeras E as me companheiras me sugeriram justamente que eu perguntasse com você, para que Delmer, forme parte de para ese que você forme parte desse grupo. que Então a quería gente trabajar en ese grupo, ¿no? te Porque no pergunta se por você gostaria de trabalhar nesse grupo com as suas companheiras da Guatemala e com a companheira de Honduras, que é a única que está quase ativa nesse momento, né? puede ser una consulta que Então hice eu queria también fazer uma preguntando, pergunta ¿qué le que eu fiz pelo parece chat, né? O que que você acha, Delmer? Me parece bien Sim, eu acho contexto ótimo. O garífuna también contexto es el garífuna contexto também de é um Belice. contexto de Aunque he Belize. trabajado más con el Ainda que eu yucateco, trabalhei mais com o no soy Yucateco, ajeno não al sou contexto alheio ao garífuna que tenemos contexto en Belice. ganífuna que a gente tem em Belize. Claro, Então, sim, me claro, gustaría trabajar eu con ellos. adoraria trabalhar com eles. entonces eso va a Tá, quedar perfeito. Então, isso a vai criterios ficar a de critérios dele, hacemos la propuesta, porque a pero gente faz a esperamos proposta, que mas é se bom que sientan você se sinta seguros seguro, y también bem, e também para que hagan el trabajo para que agradable. façam um trabalho Muchas agradavelmente, né? gracias. Muito obrigado, Delmer. Gracias. Obrigado a você. Parece que a internet caiu da professora Nila, né? Y ¿están conectados, Sim. compañeros? Estão conectados, Algunos companheiros? Acho no que estamos alguns não conectados. estão conectados, né? Sí, parece que la Sim, internet eu de acho la que a profesora internet da professora caiu. sí, justamente tuvo un problema con Sim, justamente ela falou que teve um problema com a internet, mas não vai demorar em voltar a perfecto, entonces esperamos. voltar. Perfeito, então a gente espera. Sim, eu tenho uma dúvida, querido Fernando. Eu estava ouvindo que a proposta dos grupos será como função de diversos países, então eu imagino que também aplica para o México, que vai estar nas nossas equipes, né? Sí, hay Sim. una propuesta Tem uma que se proposta hizo que el foi otro día feita no outro y dia se está afinando un poco para e a avisarles a gente ustedes estava también afinando um por pouco si para avisar podemos vocês, é claro que ustedes. perguntar a vocês, né? En realidad van a ser Na verdade, vão casi ser todos van a ser quase grupos, todos vão ser grupos, né? salvo alguno que otro Salvo caso, pero algum casi ou todos outro van a ser caso, en mas grupos. quase todos serão em Entonces grupos, se les tá? va a hacer la propuesta. Então vai ser feita essa proposta. Perfeito. Obrigado, Fernando.
O que é isso? Oi, ¿Aló? alô, ¿Escuchan? Hola, vocês me Nila. escutam? Oi, Nila, Hola, internet. a sua internet voltou? Alô? Sí, estamos escuchando, Sim, Nila. a gente tá te ouvindo, Nila. Hola, hola. Alô, alô, vocês me escutam? Sí, escuchamos, Nila. Sim, a gente escuta, Nila. Nila, você escuta? Ah, parece que não. Ah, obrigada. Pronto. Então eu vou compartilhar, tá? Peço perdão que eu caí, eu não sei qual foi o problema com o computador, mas agora eu espero que tudo esteja bem. Espero que também que tudo tenha ficado bem Sim, Nila, você escuta? Alô, Nila, você escuta? Tudo tenha ficado bem com o trabalho, qualquer coisa, por favor, me perguntem. Obrigado, obrigado, querida Fernanda. Bem, então agora é nossa vez de falar. Sim, agora é nossa vez de falar dessa última aula e do que a gente vai ver, onde as principais premissas para um projeto de revitalização linguística e cultural, segundo Flores Farfan. Flores Farfan é um antropólogo, acho que todos o conhecem, ele esteve em uma das conversas e ele trabalha no México, no Ciências, trabalhou muito em revitalização linguística e também tá na bibliografia do módulo da unidade 2 tá na bibliografia. Tem um livro bem importante com, aqui esteve na conversa ontem, Morena Córdoba. Esse livro teve uma reedição, que aqui está no módulo, mas a primeira edição foi José Antônio Flores Farfán e Lorena Córdoba na rede de José Antônio Flores Farfán, Lorena Córdoba e José Cru. José Cru é um linguista catalão, também muito comprometido com revitalização de línguas. Ele trabalha na Espanha porque na Espanha também tem línguas que foram submetidas, que eu já escutei o caso do basco. E, bem, catalão também foi uma língua que esteve submetida durante a época franquista, né? A época franquista foi terrível, né? Com essas ideias da que a Espanha grande e única, se dizia dessa forma, né? Grande e única, que todas as outras línguas que não sejam o espanhol, o castelhano, eram as línguas, estavam proibidas, né? Uma delas era o catalão. Bem, então por isso esses três autores, Flores Farfán, Lorena Córdova, nesse lado, e Joseph Cruz, falaram questões juntos, trabalharam juntos em revitalização. São os três. A gente pode também colocar dentro do que é epistemologias do Sul.
O sul epistêmico. Nós insistimos no lugar de ação do sul, né? A gente tem esse lugar do sul decolonial. De, descolonial, não decolonial. Porque decolonial já é um anglicismo, né? Vem do inglês. Um anglicismo que nós temos por todos, por esses gringos. Bem, então são sete as premissas. Primeiro eu vou ler e em seguida, depois de ler as sete, vamos desenvolver uma por uma, tá? A primeira é um projeto de revitalização linguística não pode ter um sucesso sem o envolvimento dos próprios falantes. Esse envolvimento é chave. Assim a gente encerrou a aula passada, né? Que contava uma das participantes. Desculpa minha frágil memória, né? Mas ela encerrava exatamente assim, né? Isso é interessante, né? São os falantes, o envolvimento dos falantes, os donos daquele agenciamento. Um processo de revalorização linguística e cultural tem mais êxito se as epistemologias próprias dos povos são retomadas. Ou seja, isso a gente vai desenvolver, né? Isso é importante. Se são retomadas as epistemologias próprias dos povos e se desenvolve um processo consoante com elas, retomando-as e recriando em formatos contemporâneos. São re- Se requer o desenvolvimento de micropolíticas e metodologias horizontais, de baixo para cima. Ontem, a professora Marlene falou que ela não gostava do termo de baixo, mas ela gosta de dentro para fora. É interessante isso, temos que repensar isso, né? Estamos pensando em fazer sociolinguística, fazer a partir do sul, e nós, quando falamos de baixo para cima, a gente está pensando da sociedade sociolinguística do norte. E a sociolinguística do norte falava bottom top, baixo para cima. Isso de dentro para fora, eu fiquei pensando muito ontem à noite, de dentro para fora. Temos que pensar isso, né? Essa é uma bonita, não só bonita, mas para pensar. Isso já é uma forma de descolonizar isso de baixo para cima, né? Ainda que temos que pensar e trabalhar isso, porque infelizmente, sim, eu gostei, tenho que confessar que eu gostei muito isso de dentro, né? O desenvolvimento de materiais em coautoria, e novamente isso de coautoria me faz pensar como isso de coautoria e não, né? Coautoria, somos vou ler. Em coautoria, cria uma estratégia propícia para a geração de produtos culturais próprias, com pertencimento e os indígenas são donos, né? Linguística e cultural. Isso também é relacionado muito com o que a professora, a participante, o último comentário da semana passada, né? Da semana passada não, de anteontem. A revitalização linguística e cultural surge da participação ativa dos falantes. Daí tem que surgir, né? Não de fora. Os falantes são os donos do conhecimento cultural e linguístico.
O êxito do processo depende que os falantes sejam os protagonistas. É essencial construir confiança. Isso ontem também foi contada pela doutora Lorena, a Lorena Córdoba. É essencial construir confiança e atender às necessidades e desejos da comunidade. Não em vão a doutora Córdoba trabalha com esse doutor Flores Farfán, né? Isso é óbvio, né? Isso também, né? É essencial construir confiança e entender as necessidades e desejos da comunidade. E também contava quando a gente fala dos desejos e necessidades da comunidade, né? Só até aí, porque senão eu me emociono e eu vou ficar falando como isso. E eu vou ficar diagramando. Só vou ler agora e em seguida eu vou desenvolver. Desculpa. Ô, Bruno, teu apartamento é qual mesmo que eu esqueci? É bloco 3, é 302, né? Não, é 302. Bloco 302, se não me engano. Pronto. Uma das questões que falam conosco, Flores Farfán, os meios e a arte são instrumentos poderosos para desatar um processo de valorização das línguas e culturas, tanto no meio indígena como na sociedade em forma geral. Ou seja, os meios de comunicação e a arte. Os meios de comunicação, as questões artísticas podem impactar significativamente na valorização das línguas e culturas. Aqui temos nesse curso, temos mexicanos e mexicanas, que conhecem muito a utilização de meios e expressões de tudo que foi feito, e ainda mais no México, né? Mas como eu estou falando agora desse projeto, eu queria perguntar a vocês sobre todos os trabalhos que foram feitos no México sobre meios de comunicação e expressões artísticas. Mas eu queria perguntar aqui aos mexicanos e mexicanas se vocês conhecem a série animada 68 Vozes, 68 Corações. Vocês a conhecem? Sim, sim, a gente conhece. Ah, eu não escuto quando vocês falam. Acho que a professora não segue não escutando. Vocês estão respondendo? Sim, vocês estão respondendo e eu não estou o escutando. Ou seja, eu tenho um problema aqui. Espere um segundinho, por favor. Segundo isso, configuração. Esperem um segundo, se vocês me permitem. Deixa eu ver. Agora sim, aí está. Agora sim, desculpem, era um problema aqui do meu computador.
Então, vou voltar a perguntar. Obrigado, Fernando, quando você me disse. Parece que você não me escuta, querida. É porque. Vocês conhecem esse programa 68 Vozes e 68 Corações? Sim, a gente estava comentando, professora Anida, justamente que 68 Vozes e 68 Corações é um projeto que o Instituto Nacional de Línguas Indígenas do México tem. Ah, eu não escuto. Ela segue sem nos escutar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Parece que eu não escuto. Isso vai ser um problema se eu não escuto. Um segundinho, por favor. Aqui diz que tem dispositivo de escuta. Aqui diz que já está corrigido. Desculpem um segundo, eu vou trazer fone de ouvido.
Vocês podem falar, por favor, para ver se eu escuto? Eu não sei por que alguma coisa. Boa noite, você escuta, professora? Vou chorar daqui a pouco. Logo na última aula. Pronto, pronto, deixa eu ver. Podem falar? Oi, oi. Aqui diz que funciona. Eu escuto isso aqui, mas quando vocês falam, eu não escuto. Oi, oi, você escuta, Nila? Me esperem um segundo, eu vou ver uma última coisa. Aqui diz que tudo está funcionando, eu não sei por que eu não consigo escutar.
Por favor, digam qualquer coisa. Boa noite. Pronto, pronto, obrigado. Sim, eu escuto vocês. Muito bem. Desculpem, desculpem. Eu não sei. As máquinas têm energia, né? Às vezes se encarregam de energia. Perdoem, perdoem. Mil perdões. Bem, eu vou compartilhar. Bem, então, vocês conhecem esse programa 68 Vozes e 68 Corações, né? Esse programa 68 Vozes e 68 Corações, como vocês sabem, é um projeto de 13 cápsulas de 1 minuto cada uma que sai. Angélica, você conhece, né? Sim, professora, justamente eu estava comentando que é um projeto que é institucional, que participaram várias instituições, com o INALI, com o Instituto Nacional de Povos Indígenas e com o Canal 11, que é um meio televisivo de educação cultural aqui no México. E se geraram 68 vozes, 68 corações, que é uma série de contos de 1 minuto curtinhos que tratam justamente de recuperar transmissão oral e também justamente expor o uso oral das nossas línguas nesse canal de televisão. E foi um projeto tão bonito que foi usado para a revitalização das línguas nos projetos que se geraram nas comunidades. Muitíssimo obrigada. Isso saiu na televisão nacional, na televisão aberta, né? Sim, a nível nacional e em televisão aberta. É um programa muito lindo, de fato, e muito bem feito, de uma excelente qualidade. Então, eu vou colocar um, como estava comentando, a Angélica estava comentando, são muito curtinhos, eu vou colocar um de 1 minuto. Há muito tempo, uma árvore que era profeta ensinou que haveria chegar ao norte um monstro feroz. Prevendo, os iaques estabeleceram guerreiros permanentes em diferentes pontos estratégicos. Tempo depois, uma grande serpente fez a sua aparição. Drais enfrentaria e perderia pontos. Nippon Chirsani comissionou a serpente para pedir auxílio ao Chapolin bruxo em nome dos 8 povos. Chapolin é o nome de um pássaro. A golondrina partiu até chegar diante do Chapolin. Quem trouxe, pensou um rato, começou a afiar as serras, subiu um cerro pronunciando as palavras misteriosas, lançando em um salto que qualquer um quereria caminhar. 11 dias e meio para percorrer sua distância. De repente, como caiu no meio do acampamento, o gafanhoto caiu no meio do acampamento. Deram banho nele, extraíram suas folhas verdes e o colocaram sobre uma árvore, como ele mesmo havia ordenado. Quando o monstro se aproximou da árvore, o gafanhoto deitou em cima dele, fazendo golpes brutais que separaram o corpo do monstro. Assim, mataram o monstro e a profecia, que no momento os havia feito numa árvore. No entanto, ao mesmo tempo, chegaram a nova. Ao serpente falecer, adivinhou que anos mais tarde viria uma nova ameaça.
ao qual teriam que enfrentar com ainda mais coragem. Homens brancos com armas de grande poder que logo vomitariam fogo. Como vocês podem ver, esse é um vídeo curtinho que reflete a língua e a episteme, né? A epistemologia de uma língua, de uma cultura. Isso foi feito, como já foi explicado por Angélica, né? A Comissão Nacional para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas, o Instituto Nacional de Línguas Indígenas, o INALI, e Canal 11, com a produção de Compo, né? A criadora foi Camila Vadilha. E a ideia é devolver algo à sociedade para que reflita sobre a perda dos saberes. E foi interessante porque por isso a gente aprende não só recuperam seus saberes dos povos, mas além do mais que recuperam seus saberes povos, né? Aprendem, a sociedade aprende, a sociedade mestiça aprende. Foram vídeos, como vocês viram, isso é uma pequena mostra, mas são vídeos de excelente qualidade, né? Excelente, excelente qualidade. Você se lembra desse vídeo porque logo quando a gente fala em, a gente vai voltar para esse que a gente acabou de ver. E a arte? Bem, aqui também é arte, né? Os meios e a arte. Aqui eu tenho outro. Quando começamos a falar de esses eixos de revitalização, o primeiro que falamos foi dos ninhos linguísticos que nasceram na Nova Zelândia, que se chamavam os Rocangarreo. Não sei quão mal eu estou pronunciando, mas pelo menos eu faço o meu maior esforço. Os Rocangarreo que foram feitos em 1982. Eu já falei várias vezes, né? Que nessa época só 20%, só 20% falava o Maori. Em 1982, em 1992, Kiriti Kanawa, Kiriti Kanawa era em 1982, era uma cantora de ópera muito, 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 assim, muito, 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 muito famosa, que cantava ópera. Ópera. Era conhecidíssima porque cantava. Era a melhor intérprete de Mozart. Querido canal, além de interpretar de forma excelente Mozart, era neozelandesa. E ela é, em 1980, ela é de origem de pai, não se sabe muito bem porque ela foi adotada por um casamento branco na Nova Zelândia. Então não se sabe quem era Maori e quem era neozelandês branco, mas ela tem ascendência Maori. E nessa época, porque agora aquele canal é uma senhora velhinha, velhinha, velhinha. Ela tem mais de 80 anos, né? Mas em 1980, nessa época da revitalização da língua, começa a fazer canções nessa língua. E Kiriti Kanawa também entra a fazer a revitalização da língua. Também começa a fazer a revitalização a partir da arte. A arte para ela é a música.
e se junta com os Maori, e também se soma a resistência Maori da, a partir da música. Então, a arte também é um instrumento para começar esses processos de revalorização das línguas. Então, imaginem um monte de gente que conhecia aquele Tekanawa como a grande, excelente cantora da música, a grande cantora de ópera, e olham para ela cantando em Maori. Nessa época que o Maori, em que os Maori estão fazendo resistência, então, obviamente, isso dá uma rejeição muito forte. Faz todo. Agora já não se usa os CDs, né? Mas nessa época os CDs estavam saindo nessa época. E ela tinha esse CD cantando sua música, né? Faz um CD de somente música Maori, com Maoris. Então isso, por exemplo, é um instrumento poderosíssimo. Então, eu quero lhe dizer que cada vez que eu me sinto um pouco assim deprimida, assim, sempre escuto esse disco, porque, né? Então aqui eu quero colocar para vocês as Ikamas Maori. Não é ela sozinha, né? Ela não grava música de música Maori, ela sozinha. Ela também teria todo o direito porque ela tem sangue Maori, mas ela canta essa música com os Maoris. Então esse instrumento poderosíssimo, a arte cantando em Maori. Não é muito grande, então a gente pode ouvir. Ah, Está mudo, professora. vocês estão falando que não escutam? Não, a gente não ouviu o áudio. Ai, 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 como é que a gente faz? Porque eu tô ouvindo aqui. Desculpa, como é que a gente pode fazer? Que pena. Deixa eu ver.
Um segundo. Que estranho que vocês não. Que o outro vocês ouviram, né? Ou também não ouviram? O outro a gente escutou. E esse não? Deixa eu. Não, esse não. Fernando, se eu passar, você pode compartilhar? Vamos ver. Porque o interessante é que vocês escutem. Um segundinho. Me mande para o WhatsApp. Sim, 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 obrigado. Aqui vocês escutam? Aqui vocês escutam algo? Também não. Não, não, não. Tá, vou te passar no WhatsApp, por favor, e talvez se você compartilhe. Você. Obrigado, Fernanda. Vou mandar para você, tá? Mil obrigados. Que estranha que tá essa energia desse computador. Vou parar de compartilhar para que você compartilhe. Quero fazer uma segunda tentativa, por favor? Talvez. E vocês me dizem se vocês conseguem ouvir.
Bien. Bem, Esta es una canción essa é uma música, como eu comentei, né? que ella Que ela canta. ahorita Ela agora. crítica A Nahuatl, Kriti Kanawa agora tem 81 años, 81 anos. pero tan viejita, ya no. Já tá velha, né? Acho que ela já não canta, mas nesse momento, nessa revitalização era importante. É, a revitalização sempre foi importante, mas agora já temos falantes nativos de Maori. Mas nesse momento, ela tinha só 60 anos e nesse momento ela estava necessariamente. Então, a arte é um instrumento poderosíssimo para a valorização da língua. Eu acho muito bonito desses dois exemplos, acho interessantes desses dois exemplos. Um das 68 vozes, 68 corações dos meios de comunicação mexicanos para crianças, né? Y esto, E isso, las personas que as pessoas começam a ver, olhem, essa cantora de ópera, essa cantora tão famosa de ópera, não se esquece das suas raízes. Ela se descobre como Maori, ou seja, assume que também é Maori. Ela viveu cantando ópera. Sim, segue cantando ópera, né? Isso não quer dizer que não se assume como Maori. y también E também entra na defesa, na luta, na reclamação, né? No ativismo, como foi visto ontem, na reclamação da língua, do que ela sabe fazer, da sua voz, da sua linda voz, com os falantes, com os Maori que cantam música Maori. el arte como Então a arte como essa força para a valorização da língua Maori. A terceira questão é as epistemologias próprias na revitalização linguística. E aqui eu, poco tengo que decir eu tenho que dizer muito pouco sobre. É mais o que vocês sabem, né? Mas da mesma forma, o que eu aprendi, as coisas que eu aprendi, aprender. Claro, todo todos nós aprendemos, né? Mas isso eu aprendi não nos textos, mas no que se aprende do caminho que é feito nas comunidades. E o caminho que é feito nas comunidades, como eu disse ontem, Roberto Sarigui, esses caminhos que são feitos nas comunidades quando não chega como caindo de paraquedas, né? Quando você já está ali há mais tempo, quando você não é professor, professora de estudantes indígenas, e você é professor, professora de estudantes indígenas, mas não não só vão ensinar, mas vai aprender deles. E eu vou dizer o que eu comentei no outro dia, né? Eu tenho um pouquinho de conhecimento para isso. Mas aqui o que tem muito de conhecimento é seu professor, Fernanda. muchos años en el formato. Ele está me ajudando muitos anos nesse trabalho. Eu tenho ajuda grande de epistemologia, trabalho grande de epistemologia dos povos indígenas próprios, como socialização das crianças andinas, essa tese de mestrado e sua tese de doutorado. Além do mais, tem essa socialização de executar e sistematizou isso na sua tese, né? Em seguida, a nossa segunda socialização é o seu caminhar como professor. Também tem um pouquinho de conhecimento também para falar dessas epistemologias. Eu falo pouco com relação a o que ele sabe, mas é esse enmaravilhamento
Cuando uno va a Temos hacer que entender, né? E quando você vai fazer, ou quer fazer, ou pretende fazer revitalização em línguas indígenas, tiene, tiene que entender que tem que esta entender que essas revitalizações são feitas dos modos de entender e conhecer os povos indígenas, não desde las das epistemologías epistemologias do norte, das epistemologias eurocéntricas, eurocêntricas, das formas de conceber as línguas dos, das academia, da academia que Platão inventou, né? Até o próprio conceito de academia, a academia platônica, né? Não, 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 não. Não era aí. hay que deshacer Temos que nos desfazer dessas roupagens. A academia, o conceito academia vem dos gregos, e os gregos eran eram una sociedad uma sociedade esclavista. escravista, que os que pensavam eram os privilegiados, que enquanto eles estavam pensando, Pensaban no solamente los só os homens pensavam, só os machos, e tinham escravos, e iam que os gregos iam para a democracia, e tudo isso é uma grande mentira. que democracia va a ser Que democracia vai ser aqui a chave, né? la academia A academia platônica. Por isso eu prefiro encima, ao Diógenes, o cínico, que estava com seu barril e fazia outras coisas, né? no les voy a contar eso Mas eu não vou contar isso porque estaría para otro tipo de estaria para outro tipo de conversas. pero la academia Mas a academia platônica é uma. O conceito vem de Platão e de todos essas pessoas que somente se reuniam os homens. Na academia não existiam mulheres pensadoras, era somente os que tinham dinheiro, né? E muitas coisas assim. Então vamos pensar de epistemologias próprias de outros lados, né? E essas epistemologias próprias nesse caso, quando falamos de próprias, a gente fala dos povos indígenas que são os donos dessas línguas, né? E como são os povos indígenas quando falam dessas línguas? Bem, o primeiro que a gente tem que entender é como criam conhecimento, criam conhecimento. Bem, os povos indígenas geram conhecimento coletivamente, né? Esse é o primeiro. se aprende Se aprende na comunidade de forma coletiva. los niños As aprenden crianças aprendem escutando os seus mais velhos, a todos. que hay Não é que existe um, que hay não é que existe um sábio na comunidade, como um Platão na comunidade, o acadêmico que te ensina tudo. Não, 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 não. Aí você vai aprendendo de tus mayores y de tus dos seus mais velhos, homens e mulheres, não só de um, mas de vários, de vários e várias. sembrar Quando você vai semear, você aprende de vários e várias. Aprende com carinho. No dia que você vai semear, te ensina muitas coisas. Te ensinam matemática porque te dizem. Te ensinam matemática porque te dizem. Você vai dando tantos passos e vai colocando. Vai dando tantos passos e vai colocando 3 milhos. Depois vai dando tantos passos e vai colocando 2 milhos. Você vai aprendendo, vão te ensinando. As crianças são ensinadas muitas coisas na semeadura, a criança aprende muitas coisas, vai aprendendo muitos conhecimentos, né? Então, conhecimento além do mais, o conhecimento das epistemologias próprias que são geradas coletivamente, não separa saber y saber e espiritualidade, né? Primeiro essa é da questão agrária e agrícola, né?
no conhecimento na questão agrícola, não se separa esse conhecimento, você vai semeando, vai dando tantos passos, que para que todas as sementes resistam, você tem que dar espaço para que elas respirem, né? Você vai colocando sementinhas de diferentes cores e um monte de coisas. Que você vai aprender matemática, entre outras coisas, porque aprende muitas coisas. Você vai dando tantos passos e aprende tantas sementinhas. Além de mais disso, além das questões, poderíamos dizer, de conhecimento, tem questões espirituais, né? Se agradece à terra, se faz uma dança, se faz um rito antes. Não se separa conhecimento de espiritualidade. Então aí vem essas questões de conhecimento, né? De epistemologias. Todas essas questões de epistemologias devem estar na revitalização linguística, né? Não pode ser separada. Então, a produção de materiais também deve ser assim. Na hora de revitalizar a língua, também deve pensar em materiais produzidos de forma coletiva. Não deve ser uma questão hierárquica e solitária. Diferentemente do ato acadêmico, platônico, que é solidário e hierárquico, inclusive brigam para qual autor vem primeiro, né? A aprendizagem das metodologias, das epistemologias próprias é diferente das epistemologias próprias do que se vê nas sociedades indígenas, é, além de que se aprende a seguir fazendo, as crianças aprendem a tecer, as meninas aprendem a tecer, aqui também, né? Aprendem a tecer as crianças. Tem diferentes tipos de tecidos e os tecidos das diferentes culturas. Se aprende a tecer tecendo, se aprende a semear semeando, né? Então, diferentemente das epistemologias do norte, aqui é um ato de fazer fazendo, né? Aprender fazendo. Então, a partir dessas epistemologias que se gera o conhecimento, então os materiais, as línguas, para fazer os materiais, deve-se ter e olhar dessa maneira, né? Deve ser trabalhado dessa maneira, desse tipo de epistemologia própria. E temos que pensar bem. E assim como a gente pensa em epistemologia própria, também deve ser descolonial. Descolonial. O linguista que vai trabalhar aí, o antropólogo, a antropóloga que vai trabalhar aí, não pode se sentir o dono ou a dona do lugar. Não pode ser que coloque ou como se eu fosse o verdadeiro dono da língua, como essa palavra tão horrível que se usava quando eu era jovem. Que é horrível, tão horrível que eu fico com vergonha de dizer. Informante. As pessoas não falantes, recordantes, recordadores da língua. Por fim, de verdade, os que trabalham
Quando se trabalha num projeto de revitalização, Esto o justo, o honesto, seria que los textos que esses textos tenham não um tradutor no para o falante da língua. Não, 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 não. Todos esses textos deveriam ser colocar a todos como autores ou coautores do texto. el lingüista E o linguista deveria ser um coautor a mais, um a mais. no puede ser el Não pode ser o autor do texto. ser uno Deveria ser um a mais. es el autor. Não é o autor. Não é autor. Um a mais. E os outros não devem ser os colaboradores. Todos são coautores. Isso deve ficar muito claro nesses esforços que se trabalha. Quisiera preguntar, Então, eu queria perguntar, eu tenho uma memória ruim para os nomes. se llama la Como é o nome persona que nos da pessoa que nos contou da última sessão? Essa pessoa que colocava, nem sequer como tradutora queria colocar a, a senhora que tinha trabalhado. Acho que era garífuna. Creo que se trata de Acho que se Cintia, trata de la ahora Cíntia. presente. Isso, exatamente, Cíntia. Ou seja, isso é o grau zero de la ética, lo que da están ética, haciendo o que estão fazendo em certos lugares, né? O grau zero. Eu acredito que no se debe de permitir. já não deve se permitir esse trabalho, né? Porque você tem que entender que o conhecimento é uma construção coletiva nos povos indígenas e tem que exigir a coautoria mínima. Con la Mínima coautoria. hay que romper Tem que quebrar esses modelos acadêmicos tradicionais. Platón, el que fundó la Platão, que fundou a academia, já morreu há séculos. ya no podemos A gente não podemos seguir com a academia, ou seja, a academia já foi, entonces né? la Então, enseñanza de o ensino da língua no puede ir pues a la academia. não pode ir para a academia. La enseñanza de la O ensino da língua, Flores Sarafan nos comenta, deve ser expandido a outros espaços, não os acadêmicos. A academia, realmente temos que, como é que a gente pode dizer? Sí, tenemos que Temos, por- hay varios textos tem vários textos que falam disso, né? Mas já falo da perspectiva descolonial. A gente deve, dessas ideias, do nosso lugar epistemológico sur do Sul, de nuestras das epistemologías nossas epistemologias do Sul, disciplinas, devemos indisciplinar as disciplinas, né? de Da nossa ideia de indisciplinar as disciplinas ya poder ya descolonizarnos e de verdad. nos descolonizar de verdade. Nuestra A nossa revitalización revitalização das línguas deve sair desses espaços tradicionais de pensar a escola. Ontem também foi muito bonito na conversa, não sei se vocês se lembram, que nos disseram como é que a gente vai pensar da revitalização, a educação bilingüe. O la bilíngue. O ensino das línguas é a educação bilíngue, por ahí están los resultados. porque aí temos os resultados. Então temos que pensar La na revitalización revitalização em outros espaços, né? De socialização. talleres de bordado, Oficinas de bordado, música. en realidad la Na música verdade, a música está nos dando bastante esperanza muita con los esperança com os ativistas de línguas, né? A gente teve Liberato Cani na nossa segunda conversa. Liberato Cani estava aí, a gente viu que está fazendo coisas maravilhosas, né? Então, a música también e também em micropolíticas, a cozinha.
la cocina, Na cozinha, a cozinha da casa, a cozinha. las asambleas también. Sim, as assembleias estão interessantes também. Nas assembleias, começaram a falar a língua, né? Mas também a cozinha, né? A cozinha. Antes, quando eu era jovem, há muitos anos, se dizia, não, não podemos pensar que as línguas indígenas devem ser somente línguas da cozinha. Devem sair da cozinha, outros espaços. É muito interessante que as línguas indígenas saiam a outros espaços, sim, com certeza. Mas também, quando a gente quer pensar na transmissão intergeracional, não existe um espaço mais íntimo como o da cozinha. Em uma casa grande, que tem uma cozinha com uma sala de jantar familiar, a sala tem a cozinha, a casa tem a cozinha grande, mas a casa dos meus pais tinha uma sala, um- uma mesa para comer Y un comedor e de uma diario. mesa para comer na cozinha, pequenininha. Las visitas E as visitas se las recibía en nós recebíamos na sala e, comedor. e a gente as recebia no, na mesa de jantar das visitas. Mas as visitas mais íntimas, mais queridas, Ofrecer, a gente oferecer, receber na sala de jantar onde a gente comia, os cinco, né? era una Era uma idea de un mostra de cariño um carinho incondicional, incondicional, era só para a família, era só para a família e para os amigos mais próximos. no era para Não era para, confianza máxima. era para confiança máxima. Entonces la cocina es Então a ese cozinha é esse espaço íntimo donde se guarda onde se guarda a intimidade, a maior intimidade. ese espacio. Então, nesse espaço, quando nesse espaço se deixou de falar a língua indígena, já começaram a existir, começou a quebrar a transmissão intergeracional. Então, que retorne a língua Cocina à cozinha, né? Aí esse espaço es una é cuestión uma questão importantíssima, né? Então, temos que voltar, tem que voltar a dar à língua esse espaço. Sim, tem que tirar, tem que dar outros espaços de status, sim, también mas também tem que voltar ela para esse espaço mais íntimo, como é o da cozinha, esse espaço íntimo e familiar. Assim, a língua não só se recupera, ese mas ser vai se reinserir na vida cotidiana, nesse espaço, um espaço de mais calor. Não só porque a cozinha está ali acesa com fogo, mas o calor da intimidade. entonces desde estas Então, dessas epistemologias la próprias, a revitalização deve ser um projeto, e aqui, desde epistemología, de epistemologias próprias de dentro. sí es desde adentro, E aqui desde sim é de adentro dentro, propio, desde próprio adentro, de dentro, né? ¿no? Desde adentro, De dentro, né? donde los hablantes Onde os falantes deixam de ser sujeitos passivos e se apropriam de los materiales, dos materiais, porque, de sus como são de suas próprias epistemologias, fazem seus próprios materiais, os utilizam para reafirmar su lengua. a sua língua, né? Cuando E reafirman quando reafirmam a sua língua, reafirmam não só como um meio de comunicação, né? porque aquí también Porque aqui também eu acho que é necessário
ressaltar que a língua não é un medio de comunicación. um meio de comunicação, Esa es porque essa é uma coisa que una cosa es que la uma lengua coisa se que a use, língua se use para se comunicar, pero que la lengua se mas use que a para língua se use comunicar para comunicar significa não significa que a língua é um meio de ni siquiera comunicação. la persona más Nem sequer a habladora, pessoa que mais fala está todo dia se comunicando. ni siquiera el Nem sequer o falador, mais falador do mundo. está todo el día Tá todo dia. O que que você falando todo o que que ele pensa? Tá há muito tempo, mais tempo que de todo tu día, de todo o seu dia, todo tu día, de todo o seu dia, tiempo que o comunica, tempo que comunica, que você fala, é muito pequeno el tiempo do tempo que você está pensando. el tiempo que estás O tempo que pensando você está pensando é tempo que você está usando a sua língua, mas você está usando a sua língua dentro de ti mismo. dentro de você próprio, né? Entonces, la lengua Então no a es língua solo não é só um meio de comunicação, mas é uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o mundo. luego de cómo la ves, L- la comunicas. Depois de você ver, você comunica, você explica. Pero lo interesante Mas o es que interessante é que a língua es una é uma forma, forma de ver o es una mundo, forma de é uma entender, forma de entender, é uma forma, es la forma é a forma en la que cada que cada um de nós é a forma na qual uma cultura é a forma de uma identidade cultural, é a forma cual na qual organizamos organizamos nosso en pensamento. otra lengua, Em outra se língua, organiza el se pensamiento organiza o pensamento de uma maneira diferente. Cada língua organiza o pensamento de uma maneira diferente. más Isso é o mais importante. Ontem também de Marlene agudo. Abuto explicava. Eso es que cuando Por decimos isso que quando a gente diz se se perde uma língua, se perde uma maneira de entender o mundo. y es porque E é porque cada idioma organiza o pensamento de uma forma diferente, organiza. Cada língua tem cosmovisões diferentes. eso E é es porque é isso, né? Não é porque, que bonito que eles falam. O que a gente se importa não. ay, que se comuniquen. Que se comuniquem. Não. Ese pensamiento, Todo esse pensamento, toda essa organização, toda essa riqueza de pensamento, toda essa organização que existe no mundo, el, el, el mundo o existe, mundo existe e cada língua organiza de o organiza de uma forma diferente. Nós não podemos dizer que o mundo, nós não podemos conhecer o mundo na sua totalidade, pero podemos mas podemos aproximar-nos a diferentes formas de entender o mundo que nos vão a dar pistas a partir das línguas que existem, né, para entender eh, muchas cosas. muitas coisas do mundo. Entonces, eso es lo importante. Então isso é importante, né? Não só a comunicação, Grandes mas essas grandes maneiras que as culturas têm de entender seus mundos. la lengua no Então solo a língua não só isso tem por que. eso es que nos Por importa isso que a gente las fica tão epistemologías se importa tanto pelas epistemologias próprias. Por isso que a gente se importa tanto pelas epistemologias próprias. tenemos Por isso que nós temos que colocar. el Por mundo isso que o entero mundo tendría que inteiro empezar a deveria llorar começar a chorar quando uma língua morre. porque estamos Porque estamos morrendo uma forma de entender o mundo. O mundo está morrendo uma cosmovisão, tem uma episteme morrendo. Aí a gente está perdendo uma forma de comunicação. Isso seria muito simples, muito pouco. Está morrendo uma forma de entender o mundo.
Então aí é que temos que realmente preocupar. realmente se preocupar. É mais, Más a allá coisa é mais além da simples comunicação. A comunicação é, como eu comentei, nem a pessoa mais faladora, está mais tagarela, vai ficar o dia todo se comunicando. A pessoa está mais tempo pensando, pensando, pensando. ¿qué está pensando? E o que que ela está pensando? Está pensando como está organizando o seu mundo. O seu mundo é organizado a partir da sua episteme. Vamos voltar aqui. Se requiere el desarrollo Se de requer o desenvolvimento de micropolíticas e metodologias horizontais de baixo para cima para o desenvolvimento exitoso de projetos de revitalização. Então precisamos de duas coisas: micropolíticas e metodologias horizontais. Então, tem que explicar as duas coisas, né? O que que são as micropolíticas e o que que são as metodologias horizontais, de baixo para cima? De baixo porque em cima temos os governos. pues esto que mata, Esses que matam, esses que assassinam línguas. Esses que fazem todas essas coisas, infelizmente. Bem, o que que são micropolíticas linguísticas? Ações cotidianas para promover o uso da língua. Essas são as micropolíticas. ¿y qué son las E o que que são as metodologías metodologias horizontais? Estratégias comunitárias. Essas são comunitárias, tá? Da comunidade para ensinar a língua a partir da própria cultura. comunitarias? Por que comunitária? Porque são horizontais, né? Yo tengo una Eu amiga tenho uma amiga que vive nos Estados Unidos, que é falante de espanhol, e ela, por exemplo, suas filhas foi falada toda a sua vida em castelhano, espanhol. ella es E profesora ela é professora universitária, seu esposo é professor universitário. cuando iban, E quando eles iam, agora suas filhas já são adultas, pero cuando sus mas quando as suas filhas eram crianças pequenas, compañeros de sus hijas, os companheiros das suas filhas iam para casa, as suas filhas, os companheiros das suas filhas estaban impresionados. estavam impressionados, né? Falavam: "Oh, você tem uma casa muito bonita. Mamá, A sua mãe no, no limpia a casa. não limpa casas? Tu papá O seu pai no pinta, no pinta, não é pintor? no pinta las casas, ¿no? Não é pintor de casas, né? ¿Por qué tu casa habla en castellano? Ay, no Por que inglés. que você está falando em espanhol? Fala inglês." El prejuicio Ou que seja, o tenía preconceito que eles tinham, os seus colegas, era que o espanhol era só falado pelos pobres, pelos ellos, que eles podiam falar inglês. A casa era bonita, né? y entonces la chiquita le Então as decía, meninas diziam: "Ay, que "Ah, en la não, é casa que de mi na casa casa, na minha casa tá proibido falar inglês." papá tiene Os seus pais tinham a política de não estava proibido falar inglês. era una Era uma das suas micropolíticas. Depois as suas filhas queriam essas revistas. Minha amiga era bem estas revistas de belleza, de contra estas essas revistas de beleza, essas coisas, né? sus hijas le pedían E as suas filhas esas revistas. pediam essas revistas. E a minha amiga dizia: "Tudo bem, eu vou comprar todas essas revistas, mas em espanhol." Essas são micropolíticas linguísticas, ações para promover o uso da língua. Ela comprava tudo isso, mas em espanhol. Tudo, tudo, tudo em espanhol. Y Senão, não. E essas filhas acabaram sendo bilíngues. Claro, né? No colégio, tudo isso, o contexto falavam inglês, né? As tadinhas. Mas conseguiu contra tudo que o inglês não entre na sua casa. son micropolíticas, acciones locales. Então, essas são micropolíticas, ações locais no cotidiano para o uso da língua.
Então, estratégias comunitárias para fora, que é a comunidade, né? En las micropolíticas As micropolíticas linguísticas são impulsionadas por indivíduos, sozinhos, ou famílias, coletivos que atuam de forma autônoma na sua vida cotidiana. Como esse exemplo da minha amiga, professora da universidade. Ela, com seu esposo, tomaram a decisão, né? Por quê? Porque elas decidiram não ceder ao imperialismo linguístico do inglês. Na sua casa não iam ser, não queria que todos hablan. ceder, que todos, não. En cambio, en las Já as metodologias horizontais, se puso los quem sabios, impulsiona? Os sábios, os promotores culturais, professores comunitários que organizam processos de ensino desde da própria comunidade. el Não é um processo, não é algo pequeno, individual, né? Mas aqui é motores culturales, promotores culturais, é algo mais comunal. Nas metodologias horizontais, são metodologias. donde Onde acontecem? Como vocês podem ver aqui, eu falei do exemplo da minha amiga, né? Na lar, nas praças, nas redes sociais, nas metodologias, nas escolas, oficinas, espaços. ejemplo, Por decidir exemplo, decidir falar só em uma língua. Eu esqueci aqui de pensar em algo. Fazer sinalização bilíngue. Esse é um exemplo bem bonito, fazer sinalização bilíngue. eh, visto Eu vi que que é feito sinalização, diseñar clases con desenhar juegos aulas com tradicionales, continhos e jogos tradicionais. Isso foi feito, né? Isso foi feito por Flores, né? aprender Aulas com contos e jogos, aprender na comunidade com mais velhos, isso também, né? Isso temos esses exemplos de metodologias horizontais. ¿Y qué impacto tiene E que impacto as micropolíticas têm? Aumento social e o prestígio da língua, né? si siempre estás hablando Se sempre você está falando, por exemplo, se você está falando, se decide falar e faz essas ações. en el Perú tenemos No Peru, nós temos estudantes, opciones umas promoções, umas bolsas que se chamam Bolsa 18, umas bolsas para estudantes indígenas. E existia uma bolsa que era a bolsa. Uma dessas promoções tinha estudantes chipibos, né? Uma língua indígena da Amazônia. y ahí E existia um grupo de estudantes chipibos que tomavam colectivos seus coletivos de Lima, e eles contavam que inicialmente se sentiam muito envergonhados, olhavam no micro e os chipibos não se parecem com os andinos fisicamente, fenotipicamente. los miraban Então, olhavam, discriminavam, e eles inicialmente se sentiam estranhos, mas aos poucos foram se empoderando. Enquanto iam, em seguida, quando iam, tinham mais tempo, Lima decidiram começar a falar chipibo nas ruas. Começaram a falar e subiam para o coletivo, no transporte público, e o transporte público eles começaram a falar. Primeiro falavam devagarinho y empezar a e hablar começaram a falar, ou decidiram. Uma dessas estratégias foi começar a falar chipibo entre eles sem nenhuma vergonha, né? esa estrategia E essa estratégia, segundo eles, foi porque para ellos algo que ahí fue para eles foi algo de muito orgulho. este fue un impacto, ¿no? Esse foi um impacto que foi, e depois mais chipibas que não eram estudantes da universidade também começaram a usar a língua, né? espacios Em públicos. espaços públicos. Decir que Eu devo dizer que quando eu fui,
México yo estaba muy No emocionada. México, eu estava muito emocionado de ver que se custava falar línguas indígenas na cidade, né? No Peru eu não escutava. Lenguas indígenas. Eu escutava línguas indígenas em zonas rurais. Eu me surpreendi muito gravemente. Nesse exemplo que eu estou dando Pero aquí, aqui, mas aqui no Peru, na cidade de Lima, era extraño. era estranho escutar falar uma língua indígena que não na cidade. Então, Sí, 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 sí fue un impacto. sim, foi um impacto. Sim, foi um impacto, porque sim, Sí logró. foi No sé possível. si Sim, não sei se até agora vai seguir. Porque aqui as coisas sobem, depois da pandemia tudo pode ter mudado. Deveria ser dado passeio por aí. As crianças também, além do mais, as crianças terminaram seus estudos e voltaram a trabalhar nessas comunidades. Então, não sei se conseguiram que os mais jovens tenham continuado com essa prática. Mas, bem, o impacto com as micropolíticas é que se aumente o uso social e o prestígio da língua. interesante Interessante era que quando eu escutava falar e pelo fenótipo também as pessoas perguntavam, ah, que bonita essa língua, de onde vocês são? de Vietnam, Do Vietnã. con los prejuicios que tenemos. Com os preconceitos que nós temos no país, já acreditavam que era. Não acreditavam que era indígena, achavam que eram estrangeiros, né? Porque aqui é assim, pelos preconceitos que nós temos. Bien, reafirma Bem, reafirma formas de ensino e fortalece y fortalece la transmisión. a transmissão, né? Com as metodologias horizontais, é possível fortalecer a transmissão da língua. Estas metodologías Agora, essas metodologias horizontais, de baixo para cima, que são feitas com sábios em escolas comunitárias, aqui em escolas comunitárias espacios de vida tem espaços de vida compartilhados. São, por exemplo, um exemplo disso é la escuelita a escolinha escolar Esconawa, que foi contado ontem pelo Dr. Sarique. firma forma Reafirma formas próprias, fortalece a transmissão, né? Um bonito exemplo de metodologias horizontais é essa escolinha Esconawa, que tiene impacto, pues, que tem porque impacto porque, de fato, agora tem 4, porque já morreu um, né? Como foi contado ontem, Roberto. Eu disse 5, mas Roberto ontem porque contou que são 4, de 4 senhores Esconawa, anciãos. Agora tem crianças Esconawa, tem um impacto bastante grande, né? se aprende Se aprende em comunidade com mais velhos. Então, um bonito exemplo de metodologias horizontais é essa escolinha Esconawa. Maestra Nila, Professora faltan Nila, 3 faltam minutos, 3 sería minutos e bueno seria que estos bom últimos que esses sea últimos para sejam para cerrar encerrar o módulo, la né? última Porque clase. é a última aula. sí, querido maestro. Sim, querida professora Fernanda. Bien, Bem, bueno, luego ustedes pueden leer em seguida vocês vão poder ler os outros puntos que nos pontos van a Flores Farfán. que a professora vai colocar. Mas o importante em toda essa parte do projeto, o importante disso, de tudo que é revitalização, é isso. Ven, todo va hacia lo mismo. Porque tudo está no pro mesmo. Não. Lo importante es O importante é todos los proyectos de todos os projetos de revitalização devem ser feitos. querido Fernando. Não, querido Fernanda. Não sou muito gentil, sou sincera.
Eu tenho um defeito muito grande. Eu não tenho filtro. Yo digo las cosas Eu como digo son, as coisas como es são. la verdad. E é a verdade que eu disse. Lo que digo de Fernando O que eu falo sobre o Fernando é totalmente verdade. todos estos Todos esses projetos de revitalização devem ser feitos com, desde uma perspectiva, isso é o que eu insisti ao longo do ciclo do módulo, que hacer devem ser feitos a partir de uma perspectiva descolonial, desde la a investigación partir da pesquisa participativa com os plantes, falantes e entendendo que os falantes são os donos das suas línguas acercándose a e aproximando-se à comunidade, como lo dijeron los como foi tres dito pelos três acadêmicos que a gente viu ontem, são acadêmicos decentes. acercarnos Temos a que la nos aproximar comunidad da con comunidade com respeito. acercarnos Se a gente não se aproxima com respeito, não podemos trabalhar. Essas são as coisas que nós temos que fazer, né? Sul descolonial, epistemologia do Sul, revitalização, revitalização assim, né? Do Sul descolonial, desde de um Sul epistêmico e com muito respeito. Eu acho que assim a gente poderia fazer os projetos de de revitalización. revitalização linguística e cultural. El Estado, O Estado, Estado, ayer ontem, decía Roberto, pues el Roberto problema dizia, o problema é quando o Estado no va a dejar trabajar. vai, se eles vão deixar a gente trabalhar. Se eles não deixarem a gente trabalhar, melhor não. É importante que o Estado deixe a gente trabalhar. E vamos buscar orçamentos, mas o Estado deveria pagar a dívida que tem. O Estado tem uma dívida moral e econômica e uma dívida pelo genocídio linguístico e cultural com todos os povos. Mas como é tão difícil que o Estado pague essa dívida, Tenemos que pedir. nós temos que procurar o que, se a gente espera até aqui, vão morrer todos os povos. Temos que fazer esses projetos e procurar orçamento em outros lados. Por ahí sería. Seria mais ou menos isso. Por ahí creo Mais ou menos isso que eu acredito que eu queria falar, professor Fernando. que eso cerraría. Com isso eu encerraria. Peço desculpas pelo problema com meu microfone, o áudio, etc. Muito obrigado, Marcos. Agradecer-te a ti. Eu queria agradecer você, Nila, por esse espírito. toda essa explicação e sabedoria que você apresentou nesse módulo. Muito obrigado por essas propostas e essas reflexões, né? Muito obrigado, Nila. Eu acredito que todos saíram com muito aproveitamento desse módulo. Obrigada, Fernanda. Obrigado, muitíssimo obrigado. Para mim foi muito lindo. Sinceramente, trabalhar esse módulo fiz com muito carinho. Acho que vocês poderão perceber. E também agradeço a confiança em ter me convidado para desenvolver isso. A gente se vê. Boa noite a todos e todas. E a gente se vê Boa na segunda, noite. no último módulo desse curso. Obrigada. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professora, companheiras. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada.